A morte e o que acontece depois dela, muitos já tentaram explicar através da ciência e da religião. No fim, cada um tem um conceito e uma explicação diferente para a ideia de vida após a morte. Para alguns, a morte é uma consequência fatídica e natural da vida. Para outros, é sinônimo de privação, destruição. A consciência pós-morte é um mistério que alguns afirmam ter vivido e sobrevivido para poder contar a história. Você acredita que é possível morrer e voltar à vida? Ou melhor, quando você morrer, você saberá que morreu? Eu sou Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao Fatos Responde. Por que os humanos? Por que o arco-íris tem Por que o sete mel não cores? estraga? Por que o mar é azul? Porque o céu é azul. A resposta para essa pergunta começou a ser respondida graças a um experimento realizado em 2004 pelos pesquisadores Jesse Bering e David Bjorlund. O objetivo do estudo era basicamente entender como o raciocínio, a concepção e a consciência da morte surge no cérebro humano. Para descobrir isso, eles pegaram um grupo de pessoas de diversas idades, dos 6 aos 20 anos. A única coisa que eles deveriam fazer era assistir a um teatro de marionetes e depois responder a um questionário. O teatro de marionetes contava uma história muito rápida sobre um jacaré comendo um rato. Eles construíram essa história de um jeito que ficou muito claro para todos os presentes que o rato tinha mesmo sido morto pelo jacaré. Isso para garantir que até as crianças tivessem certeza que o ratinho não poderia continuar vivo dentro da barriga do jacaré ou ter escapado de alguma forma. Depois que todos assistiram ao teatro, receberam um pequeno questionário com perguntas do tipo: será que o rato pode vir aonde está? Todas essas perguntas se referiam à morte do rato sob algum aspecto. Por exemplo, no campo biológico, a pergunta era se o rato ainda precisaria comer. No campo emocional, sobre a questão do rato ainda amar a sua família. No campo epistêmico ou racional, era sobre o rato saber que não estava vivo. Para a conclusão do experimento, eles categorizaram as respostas em dois tipos de interações: exemplo de continuidade e exemplo de descontinuidade. Para ficar mais claro o que cada um desses exemplos quer dizer, vamos imaginar a seguinte pergunta: agora que o rato não está vivo, ele consegue ver uma árvore? Por quê? Se a resposta for não consegue porque ele está dentro do jacaré e só consegue ver o que está por dentro dele, esse é um exemplo de continuidade, quando mesmo com a certeza da morte, a pessoa acredita que é possível ter consciência. Mas, se considerarmos que a resposta seja algo do tipo não consegue porque o cérebro dele não funciona mais, esse é um exemplo de descontinuidade, porque a pessoa sabe que a percepção depende que o cérebro esteja vivo. Então, novamente voltamos à nossa pergunta: será que quando você morrer, vai ter a lucidez e a ciência de que está morto? A resposta é não, e por dois motivos. Os nossos sentidos, como a visão e a audição, precisam estar 100% funcionando para termos uma experiência consciente, o que nos leva ao motivo número 2. Quem controla os sentidos do nosso corpo é o cérebro, com a ajuda dos seus impulsos nervosos. Eu aposto que nas aulas de biologia da sua escola, você viu que o impulso nervoso consegue viajar até o nosso cérebro com a velocidade de mais ou menos 1 metro por segundo. Quando a gente compara isso à velocidade de um acidente de carro que leva milissegundos para acontecer, o nosso cérebro não consegue ser rápido o suficiente para pensar em como evitar o acidente ou qualquer outra coisa no caso de ser fatal. Se a máquina mais poderosa do nosso corpo, que dá origem à nossa lucidez, que controla os nossos sentidos e processa nossos raciocínios, não estiver funcionando como deveria, é como se fôssemos atingidos por um apagão, um breakdown, uma tela azul. Se existe algum lugar que o espírito vá habitar, já é uma questão e assunto para outro vídeo. Quanto às experiências de quase morte, a explicação científica que mais se aproxima é o estado de coma. Hoje, nós desvendamos mais um mistério e descobrimos que sem o cérebro vivo e consciente, não é possível perceber a morte. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês logo mais. Deixa aqui embaixo o seu comentário a respeito do vídeo. Grande abraço pra você e a gente se encontra no próximo Fatos Responde. Tchau! Eu não tinha noção. Era apenas o vazio escuro. Sem pensamentos, sem consciência, sem nada.